Olá, tudo bem? Como que vocês estão? O meu nome é Oliveira. Hoje, dia 22 de maio de 2024, nesta quarta-feira, às 10 horas e 20 minutos da manhã, estou aqui no Monte do Jockey e vou aqui fazer uma leitura de Isaías, capítulo 41. Estou com a Bíblia da Casa Adventista e vou fazer uma leitura aqui de Isaías, capítulo 41. Já achou? Vamos ler? Vamos lá. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças. Que se aproximem e então falem, vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem lhe entregará as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Com a sua espada ele o transforma em pó, e com seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Criador, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram. Eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro e diz a seu próximo, seja forte. O artífice anima o ourives, e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem acolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Criador. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você, os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará, serão reduzidos a nada. E a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Criador, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, o vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Criador. O seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debrulhador de cereais, cortante e novo. Armado de lâminas duplas, você trilhará e esmagará os montes e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima como a pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Criador e se gloriará no Santo. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles estará ressequida de sede, mas eu, Criador, os ouvirei. Não os abandonarei. Abrirei rios no alto dos montes
e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de água, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei junto no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Criador fez isso e que o Santo o criou. Até o versículo 20. E aqui vai até o 29. Então vou ler até o 29. Expõe a sua causa, diz o Criador. Apresentam as suas razões, diz o rei de Jacó. Aproximam-se e anunciam-nos as coisas que hão de acontecer. Conte-nos as profecias anteriores para que as examinemos. E saibamos se elas se cumpriram ou falem-nos a respeito das coisas futuras. Anunciem as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que vocês são deuses. Faça alguma coisa, seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. Eis que vocês são menos do que nada, e menos do que nada é o que vocês fazem. Abominável é quem os escolhe. Do norte suscitei um homem e ele vem. Desde o oriente, onde nasce o sol, ele invocará o meu nome. Pisará os governantes como se fossem lama, como o olheiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que possamos saber? Quem falou disso antecipadamente para que digamos, é isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o que primeiro disse a Sião, ei-lo aí. E a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém entre eles, não há nenhum conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada. As suas obras são coisas nenhuma, e as suas imagens de fundição são o vento, são o vácuo. Isaías capítulo 41, versículo 1 ao 29. Hoje, quando eu acordei pesado, desanimado, entendendo que eu poderia não fazer quase nada hoje, que é um direito de qualquer ser humano. Mas aí eu pensei, quantos estão precisando de uma palavra hoje? Quantos estão precisando de ver alguém fazer alguma coisa, até para que esse homem, para essa mulher, tenha ânimo de também fazer? Eu, muitas das vezes, eu fico clamando o seguinte, para mim mesmo. Quando é que eu vou encontrar alguém para eu olhar e falar assim, caramba, que bom que eu encontrei alguém para fazer algo para me dar ânimo? E aí eu pensei, se eu, para mim, vejo que já não é bom ter o desânimo, imagine para outra pessoa que muitas vezes está confiando numa palavra minha para entender que o dia é de vitória. Isaías 41 está falando sobre a grandiosidade, sobre quem é o Criador. O Criador, ele tem que olhar para mim, tem que olhar para você e nos ver como amigos. Nos pôr numa direção
de olhar para nós e falar assim, ó, nesse não há corrupção, nessa não há corrupção. Porque a única pessoa que pode mudar algo em nossas vidas somos nós. Como é que você quer que algo sobrenatural aconteça na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, na sua saúde, na saúde de um filho seu, se você não faz o mínimo? Ah, Oliveira, todo dia eu ponho o joelho no chão e oro. Sim. Tu acha que isso é o quê? É o mínimo? Isso é obrigação. A morte bate a porta de todos. A doença bate a porta de todos. A minha preocupação não é se eu vou morrer daqui a 10 minutos ou se eu vou ficar doente daqui a 2 minutos. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação diária é o que eu posso ser para que o mundo olhe para mim e fale assim, este é diferente. Este não é conforme o mundo fala. Este não é um homem segundo o coração de Satanás. A minha preocupação é essa. A minha preocupação não é ficar preso dentro de casa. A minha preocupação não é eu ter que ficar todo santo dia preso dentro de uma casa, porque eu acredito que dentro de casa é melhor do que eu ir no monte, do que eu ir numa igreja, do que eu sentar na porta e evangelizar um vizinho, uma vizinha. Se você tem dificuldade de evangelizar pessoas da sua idade, começa a conversar com uma criança de 10, 11, 12 anos. Você que é mulher, você pode falar para a mãe dessa criança se pode levar ela na igreja, porque homem fica meio difícil de chegar para a mãe e pedir para levar filho, porque a televisão já botou na cabeça das pessoas que o homem é mau, que o homem não pode ficar perto de criança, que todo homem que se interessa em ajudar uma criança é porque tem segundas intenções sexuais, porque a televisão fez isso. Mas você que é mulher, você pode conversar com a mãe e falar, posso levar sua filha, posso levar seu filho para uma igreja? Eu posso, sábado de manhã, ou domingo à noite, ou numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quarta-feira, numa quinta-feira, numa sexta-feira, não importa o horário, eu posso levar ela em tal lugar, porque lá vai ter isso, lá vai ter aquilo. Porque já que a televisão caracterizou o homem como um ser repugnante, que só do homem chegar perto de uma criança é para todo mundo levantar as orelhas e entender se a pessoa está ali numa situação você que é mulher, tu pode fazer isso. E para você que é mulher, se um homem te convidar para ir para a igreja, você vai logo pensar nas intenções sexuais e não numa camaradagem, não numa amizade. Então, não espere o homem convidar uma mulher, você mulher convide uma mulher também. E você homem, em vez de ficar perdendo tempo falando sobre futebol, sobre dinheiro, sobre trabalho, olhe para esse outro homem e fala, vem cá, tu quer resolver os problemas da tua vida? Vem na igreja comigo. Você vai ver que muita coisa que você entende que é furada, não é. Olha ao seu redor, vai ali naquele botequim, pergunta quantos ali já foi convertido e tem vontade de voltar, mas só não escuta o que ele vai falar de mal, porque por ele estar desviado, ele vai querer botar a culpa em alguém ou em algo. Mas pergunta se ele não tem vontade de voltar. Você vai ver que de cada 10, 8, 9 vai falar que tem vontade de voltar. E só um, por estar passando uma fase muito ruim da vida, vai falar que não. Então, em vez de você ser igual ao mundo, seja diferente, mas não faça propaganda da placa religiosa da igreja que você vai, não, porque, como eu falo para as pessoas, eu quero mais que a placa religiosa se exploda. Testemunho de Jeová, Adventista, Católica, Batista, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Universal, Presbiteriana, Wesleyana,
ou qualquer outra, Buda, Hare Krishna, satanismo, macumba. Eu quero mais que tudo se exploda. Placa religiosa, eu quero mais que se exploda. Eu não tenho que ser igual ao mundo. Eu não vou ser religioso. Eu não vou estar aqui configurando para pessoas que elas têm que ser religiosas. Eu tenho que configurar aquilo que está aqui. Aqui. Quando eu abro a Bíblia, e leio assim, ó, Isaías 41. Cale-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, que se aproximem e então falem, vamos nos reunir para o julgamento. E é isso, calem-se, continente, porque ilhas significa continente. Cale-se, continentes. Venha você, que é do povo, você que está no meio dessas pessoas, se reúnam para o julgamento, porque agora é o momento de você se qualificar. Aí vem aqui no versículo 12 e está assim, Isaías 40, versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tornou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem? Quem é aquele que há de julgar todas as nações? É o mesmo que está aqui em Isaías 40, versículo 12. É o que pega todos os oceanos da terra na palma da mão. É o que pega todos os montes da terra, o Everest, o Pão de Açúcar, o Corcovado e tantos outros que há no mundo, e põe numa balança como se fosse menos do que um grão. Um grão de areia de praia, menos do que isso. E é isso que você tem que entender. Temos que nos qualificar para o Criador, temos que nos qualificar para o Salvador. E a qualidade não está na placa religiosa, a qualidade não está naquilo que você aprende dentro da religião, a qualidade não está na situação que você entende que é verdade. A situação é uma só. A situação é uma só. É você abrir a Bíblia, ler a Bíblia, evangelizar e torcer. E torcer para que seus pecados não sejam maiores do que a sua obra. Por quê? Porque quando você vem aqui, em 1 João 3, 1 João 3, primeira epístola, né, de João, capítulo 3, aí fala assim, ó, cadê? Versículo 4, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado olha a afirmação, de novo a afirmação, o pecado é a transgressão da lei. Aí vem assim no versículo 5, e vocês sabem que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não vive no Salvador. Oliveira, então não preciso guardar a lei, mas aonde que aqui nesses versículos que eu li, 1 João, capítulo 3, versículo 4, 5, 6, aonde que nesse versículo eu li que você não pode guardar a lei ou que você não deve guardar a lei, que a lei não é para ser guardada? Pelo contrário,
Aqui fala que todo transgressor, todo maldito, todo homem, toda mulher que é corrupta, transgride a lei, tanto a lei espiritual como a lei humana. Só que aquele que vive em Cristo está acima da lei. Por que está acima da lei? Porque ele não peca mais. Porque já não existe mais pecado nele, naquele homem, naquela mulher. E como é que não existe mais pecado naquele homem, naquela mulher? Porque ele paga todos os impostos, ele não tem gato no relógio da luz, ele não tem gato no hidrômetro, ele não vai pegar a internet roubada que o tráfico, a milícia, vende no local que ele mora, que ela mora. Não vai pegar coisas dando uma palavra e não cumprindo. Pega emprestado, devolve imediatamente, o mais rápido possível. Então são homens e mulheres que não existe mais pecado neles. E eles estão em Cristo. E Cristo os salvou. De maneira alguma existe um versículo na Bíblia proibindo a pessoa de praticar a lei. O que você vai encontrar na Bíblia são versículos falando que a lei está debaixo da graça. Que a graça nos alcançou pelo divino arrependimento que o Espírito Santo nos dá. E que arrependimento é esse? É isso que eu acabei de falar agora. É o que eu acabei de falar agora. Você não é mais praticante do mundo. Não bebe, não cheira, não fuma, não fala palavrão, não se prostitui com mulher aqui, com mulher ali. Sabe pedir desculpas, sabe pedir perdão, sabe ficar de cabeça baixa, mesmo sabendo que está certo, que está certa. Não quer ficar em discussão, não quer ficar perdendo tempo em vãs filosofias. Não é pessoa que rouba, que engana. É uma pessoa que guarda o sétimo dia. Que é isso, Oliveira? Então eu tenho que parar de guardar o domingo? Tem! Que domingo não é sétimo dia. Domingo, além de ser o dia do sol, é o primeiro dia da semana. E quem guarda domingo são os católicos. Porque domingo é a marca do católico. A marca de quem segue Cristo é o sétimo dia. Vai lá, em Gênesis versículo 2, versículo 3, que você vai saber qual é o sétimo dia. Vai lá, em Êxodo, capítulo 20, versículo do 8 ao 11. Vai lá em Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 11 ao 13, se eu não me engano. Mas está lá. Eu acho que o Deuteronômio 5 eu errei o versículo, mas está lá. Está lá. Vai lá ver. Vai lá ver. Sabe por quê? Porque eu falo para você. Isaías 41, ele fala da promessa e da grandiosidade do Criador perante o seu povo. E quem é o povo do Criador? É o povo de Canaã, é os Arrudim. Não, o povo do Criador hoje é todo aquele que se curva à vontade dele. É o que guarda a lei, é o que não vive conforme o mundo. Se você tem carro e moto e não tem habilitação, você não tem que dirigir nem o carro nem a moto. Se você tem habilitação e tem moto, você sabe que tem que andar de capacete, de proteção corporal. Se você tem carro, você sabe que tem que botar o cinto de segurança, botar a cadeirinha atrás para a criança andar com a cadeirinha atrás. Porque você não vive mais conforme o mundo, você vive conforme aquilo que o Criador te ensina. E Ele ensina que a gente tem que ser justo e viver segundo a lei dos homens e a lei espiritual. E como é que você quer ser abençoado? Como é que você quer ser abençoada? Como é que você quer ser luz na vida de alguém se você não está sendo luz nem para a sua própria vida? E é isso que eu venho te oferecer hoje. Se render aos pés de Salvador,
se render ao Criador. Curve a sua cabeça e vamos orar. Curve a sua cabeça e vamos orar. Amado Pai, te agradeço por essa manhã de eu estar aqui eu estou com uma visão ruim, há 26 minutos e 28 segundos falando em teu nome, falando para essas pessoas nesse dia o quão bom é ser um cristão, o quão bom são 25 minutos e 43 segundos. Eu botei o óculos, deu para enxergar direito aqui. O quão bom é te servir. Então, por isso que eu te peço, Pai, que através de Salvador, derrame sobre nós teu Espírito Santo, derrame sobre nós a tua bondade, tua benignidade, derrame sobre nós teu fogo santo. Põe anjos com espada na mão, acampando ao nosso redor, nos protegendo, arrancando de nós tudo aquilo que Satanás um dia flechou, botou, enfeitiçou, encantou, enganou. Arranca de nós, Pai. Peço a Ti, Pai, que através de Salvador, perdoe todo e qualquer pecado que tenhamos cometido contra Ti e contra o nosso próximo, e nos faça cada vez mais homens e mulheres mansos, faça-nos cada vez mais homens e mulheres humildes, faça-nos cada vez mais homens e mulheres conhecedores da Tua palavra, que possamos nos adiantar e nos dar cada vez mais a Ti, gratuitamente. É o que te peço, Pai. Assim seja, através de Salvador, assim seja. Muito obrigado, meu Pai. Gente, eu te peço, se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Estude mais a Bíblia, seja firme e fiel, tá bom? Eu estou aqui no Monte do Jockey, esse monte é abençoado. Na sua cidade, não sei de onde você está me vendo, na sua cidade, busca um monte também. Se você na sua casa, você não tem a paz devida para conseguir orar, jejuar, ler a palavra, busca um monte. Eu te garanto, você vai conseguir. Sejam abençoados. Tchau.